foi para lavar a alma, para fazer o cruzeirense sorrir de novo. Já estava precisando de voltar a conquistar os 3 pontos, né? E graças a Deus, dessa vez deu certo. Teve alguns desfalques, mas mesmo assim o time jogou bem, voltou a conquistar os 3 pontos e mostrou a garra, a força do Cruzeiro, tudo que a gente precisa para lutar aí pela Libertadores, pelo Brasileiro. Eu não moro no Brasil há 3 anos. Eu morava no interior e essa é a minha primeira vez no Mineirão. Eu nunca assisti um jogo da minha vida. É quente demais. Nossa, demais. Tem o do Egito. Eu vim do Egito agora. A mistura do Brasil com o Egito. É, é uma mistura de tudo, que cada mês eu tô em um lugar diferente e é muito gratificante vir e ver uma vitória dessa do Cruzeiro. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada e é ótimo ser cruzeirense e sentir essa energia. Mesmo com essa felicidade pela vitória, teve gente alertando o técnico Leonardo Jardim. O que acontece é que o Cruzeiro está acostumado a jogar com o time que propõe o jogo, né? O Fortaleza veio aqui para não propor o jogo. Aí eu não entendi um pouco o que o Jardim fez. O Cruzeiro é um time que morde na frente o tempo todo, pressiona, não dá folga para o adversário. Chamou o adversário para cima, ficou aquele desequilíbrio, mas no final é Cruzeiro. No final, o time celeste venceu. E numa jogada que estava sendo ensaiada há um tempo. Christian tocou para dentro da área na medida para o Gabigol, mas ele chegou tarde na bola e não conseguiu marcar. Então o Christian resolveu. Jogadaça do Arroio pela esquerda e o meia celeste encheu o pé pro fundo do gol. E hoje até o professor comentou ainda na preleção, falou pro Pizanara que ia sobrar ali para eu fazer o gol, acho que ele já estava sentindo isso, por causa que o Arroio e o Cauã jogadores que criam muitas jogadas, que tem muito 1 para 1, então hoje aconteceu o que o professor tinha falado, jogada de 1 para 1, daí eu tentei posicionar da melhor forma para conseguir efetuar o gol, então para mim foi muito importante, que eu vinha buscando esse gol, já fazia alguns jogos, então para mim foi muito importante aí sair com os 3 pontos e fazer o gol. No gol, Léo Aragão substituiu Cássio, ainda cumprindo o quadro de concussão cerebral. E quando ele foi acionado, fez uma bonita defesa nesse chute do Lucas Sacha. No fim das contas, placar magro, 1-0 Cruzeiro. A vitória interrompeu uma sequência negativa de 4 jogos sem vitória no Brasileiro e ainda acabou com um tabu. O time celeste não vencia o Fortaleza como mandante desde 2005. Fue bastante desgastante y con todo que conllevó psicologicamente também, tudo o que aconteceu no jogo. Então, hoje é para valorar o resultado, hoje é para valorar a vitória que a gente conseguiu. Não por aí com as formas que vem acostumado ou que consegue, mas era importante conseguir essa vitória para voltar justamente a somar a 3. Mas o Cruzeiro é isso aí, é força. É força, vamos para cima. E quanto a matemática ajudar, a matemática é ciência exata. Vamos pra cima e é Cruzeiro! E olha, pra vocês verem o que é um torcedor mesmo, torcedor azul celeste. 40 mil torcedores em plena chuva, 9 horas da noite um jogo. Isso aí que é um torcedor de verdade, que tem sangue azul. Zero! Bebel, 40 mil pessoas no sábado à noite e o Cruzeiro conseguindo fazer um primeiro tempo como sempre fez. Arrojado, um primeiro tempo apertando e Gabriel, meu filho, não pode perder um gol desse, principalmente pelas fases que a gente veio de jejum de gols. Agora, evidentemente que eu falo com todo mundo, é muito difícil você enfrentar uma equipe de parte baixo da tabela. E o Atlético vai ter um aperto, né, Fel? Enfrenta o Fortaleza 2 vezes, salvo engano, né? Em casa e fora. Exato. Por causa que vai pagar aquele jogo antigo, né, que tava lá. E talvez o jogo de volta seja adiado também se o Galo passar para a final da Agora, olha só essa jogada. O Arroio, ele levanta a cabeça e encontra o Christian. Ele tem a possibilidade do Gabriel Barbosa, mas vê o Christian no meio da área, na marca do pênalti, e dá um passe consciente. Olha só, ele dá uma pausa, ele levanta a cabeça e encontra o Christian, muito bem colocado. E galera, vamos valorizar demais o Christian. Eu vejo pessoas também criticando, não estava nessa partida, né? O Wanderson também, mas o Wanderson também é importantíssimo para esse sistema ofensivo do Cruzeiro, principalmente na parte de pressionar o adversário. Primeiro tempo, o Cruzeiro conseguiu fazer o seu papel, de subir essas linhas, trabalhar bem na pressão do adversário, mas depois o Fortaleza, acho que meio que lembra da situação que está, e meio que dá um aperto no Cruzeiro ali, e a gente começa a passar um sufoco. Tem momentos que a gente tem que realmente entender que vai passar por certo sofrimento,
Cruzeiro tem de característica também entregar, às vezes, a bola para o adversário para encontrar espaços, para achar meios de você ter transição e também de você romper as linhas defensivas do adversário. O que é muito complicado. O que não pode acontecer são erros como esse aí, ó. Porque se você tá com a linha alta e você dá um passe errado desse, olha só, a defesa às vezes não consegue acompanhar a recomposição. Você pode ter um jogador muito mais rápido que o seu zagueiro, muito mais rápido que o seu volante, que os seus laterais, e você não ter tempo de recompor. Então tem que ser preciso, muito preciso. Já nesse momento aí o Cruzeiro não deu aquela levantada de cabeça, porque tinha jogadores bem posicionados dentro da área, que poderia ter encontrado e aberto o placar, né? E no final do jogo, uma chuva danada no Mineirão, em Minas Gerais, na verdade, em Belo Horizonte, na verdade, né, de um modo geral. E o Cruzeiro meio que sentiu esse campo pesado, cansou. O Fortaleza colocou ali o seu último respiro, dando todas as forças, porque sabe que está numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro, na tabela do Campeonato Brasileiro, e foi para cima do abafa do Cruzeiro. E o Cruzeiro, cansado pela sequência que teve de jogos importantes, inclusive meio que sentiu esse cansaço, ainda mesmo assim não tendo alguns dos seus jogadores titulares. Mas é importante também entender que tem hora que a gente tem que valorizar demais também a luta dos jogadores em campo, principalmente pelas dificuldades de viagem, às vezes de jogadores que voltam de lesão, de gente às vezes que se sacrifica, às vezes de poder mudar de posição para poder recompor alguns setores. E o Fortaleza não é um time fraco, é um time bem montado que não era para estar nunca nessa posição, né? Exato. Então é o aperto que o Atlético vai passar. 2 jogos com o Fortaleza. E o Fortaleza ganhando as 2, ele pode ter uma chance ainda de escapar. E é o que eu falo com todo mundo. A gente tem que olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e entender que quem está fora, até mesmo da pré-Libertadores, está muito distante do Cruzeiro. Então, acredito que o principal objetivo esse ano, desde o início do Campeonato Brasileiro, foi voltar para a Taça Libertadores. Esse está quase que garantido. Muito difícil tirar do Cruzeiro. Se tiver a possibilidade do título, vamos tentar abraçar e focar nessas últimas rodadas que tem aí, Bebel. Agora, o que o Sampaoli tem a comentar sobre a derrota alvinegra? Yo creo que eso fue un juego equilibrado. Lo desniveló un chute de larga distancia. Ellos tuvieron un poco más de dominio en el primer tiempo. Nosotros tuvimos posibilidades de hacer el gol antes que ellos en una pelota detenida. Gran cantidad de partidos que seguido tenemos un viaje a Ecuador a la altura, o sea que había que equilibrar minutos porque indudablemente no llegar a la altura con 3 partidos seguidos era muy complicado a la hora de competir una semifinal, así que más allá de eso creo que el equipo estructuralmente estuvo bien plantado, equilibrado el juego, lamentablemente ellos tuvieron más pegada que nosotros. Bel, o Sampaoli acreditou que o time não poderia enfrentar essa sequência de Sport, Cruzeiro, Corinthians, Del Valle, Ceará e Del Valle e escolheu esse jogo com o Corinthians para poupar algumas peças, principalmente quem vinha se destacando nos últimos jogos em que o Galo conseguiu pontuar no Brasileiro. Ele vai com 3 zagueiros, mais Saravia e Caio Paulista, mais 2 volantes com Franco e Vera e só Igor Gomes e Biel com a missão de carregar a bola até o ataque para o Hulk, o que não aconteceu. O goleiro do Corinthians poderia ter assistido o jogo sentado. Extremamente arriscada a proposta, porém, se você pensa que está a 3 jogos do título da Sul-Americana, ele decidiu que esse era o jogo para fazer isso, porque talvez seja a última vez em que vai poupar para a Sul-Americana. É arriscado, só não pode achar que a vida é tranquila, principalmente porque hoje jogam Juventude, mas principalmente Vitória e Santos. O Galo pode terminar como porteiro de zona no fim da rodada, no fim dessa segunda-feira, ou muito próximo de um Vitória que está com 31, que iria para 31 pontos, mesmo com um jogo a mais. É muito arriscada a decisão do Sampaoli, mas o que mais me preocupa é o desempenho do Galo fora de casa. E sobre o Cruzeiro, por exemplo, a pré-Libertadores, desculpem, pré-Libertadores, o primeiro ali é o Botafogo com 46 pontos, o Cruzeiro tem 10 pontos do Botafogo. O primeiro fora dessa zona de Libertadores é o Fluminense com 41, uma pontuação considerável. É muito difícil o Cruzeiro ficar fora da Taça Libertadores do ano que vem, o principal objetivo do Cruzeiro até então.